No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:02, começando mais uma edição do programa 18 horas. Cid Soares, boa noite. Sextou, hein, Cid? Hoje é sexta-feira, final de semana aí, já com tudo. Pois é, vamos começar mais esse programa aí, torcendo para que realmente o fim de semana chegue bem e bem gostoso. Vambora. Mix. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, Prefeitura reajusta a tarifa de ônibus que passa para R$ 4,50 a partir deste domingo já. Refinaria da Amazônia também reduz preços dos combustíveis em Manaus. Professores mantêm paralisação e greve chega a 42 cidades do Amazonas. Prefeitura inicia a Operação Cheia 2023. 6:03, você no melhor Mix do Brasil. A partir de agora vamos juntos com você até às 7 da noite. Os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Sextou em sexta-feira, 19 de maio de 2023. Mix. Olha só, a passagem de ônibus em Manaus aumenta de R$ 3,80 para R$ 4,50 a partir desse domingo, dia 21. O reajuste é de 18,4% e vale lembrar que o último reajuste foi em fevereiro do ano de 2017. Portanto, há 6 anos atrás, hein, Cid? É verdade, o novo reajuste foi anunciado pelo prefeito Davi Almeida na manhã desta sexta-feira. A prefeitura, que já subsidia parte do valor integral da passagem, irá custear R$ 3,02 por bilhete. Com isso, o valor integral da passagem ficará em R$ 7,52, já incluindo o subsídio. Exatamente, Cid Soares, e a meia passagem ficará em R$ 2,25 e a gratuidade para estudantes das escolas públicas de Manaus está mantida. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. O valor da passagem de ônibus em Manaus era o mesmo há 6 anos. Foi assim que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, iniciou sua fala ao anunciar aumento no valor da tarifa a partir desse domingo, dia 21. Davi Almeida disse ainda que o aumento de 18,4% é menos da metade da inflação acumulada nos últimos 6 anos, que foi de 39%. O reajuste ocorre após o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários pressionar empresários e a prefeitura por um aumento salarial. Na sexta-feira da semana passada, os trabalhadores chegaram a aprovar uma greve geral, mas cancelaram a pedido da prefeitura para novas negociações. Com isso, segundo o prefeito Davi Almeida, não deu mais para segurar o valor da passagem de ônibus. Todas as cidades aumentaram a sua tarifa de passagem. E nós temos, nesse momento, o pleito, uma indicação de greve, indicativo de greve. Eu estava em Brasília, liguei para o sindicato, deixa eu chegar. Hoje, a gente conversou ontem, conversou hoje, buscamos equacionar o problema. Passagem hoje é R$ 3,80, R$ 3,72 é o que a prefeitura paga por passageiro no transporte coletivo. A prefeitura não tem mais como manter. Vou ter dificuldade de pagar a database dos meus servidores, de honrar os compromissos, porque o transporte coletivo hoje já se torna a segunda maior despesa da prefeitura. O município vai manter o subsídio de mais de R$ 3 por passagem para pagar a diferença. O prefeito Davi Almeida confirmou que a gratuidade para estudantes das escolas públicas de Manaus está mantida, ou seja, os alunos não vão pagar pela passagem de ônibus. O que a prefeitura está colocando no passe estudantil é maior que o orçamento da CEMIF. E a gente tem um projeto de asfaltar, de recuperar 10 mil ruas em Manaus, mas o transporte coletivo tem sido a dor de cabeça dos prefeitos de grande capital. E a cidade de Manaus, de todas as capitais, é a cidade que não aumentou a sua tarifa nos últimos 6 anos. Nós temos hoje a segunda tarifa mais barata do Brasil, subsidiada pela Prefeitura de Manaus e o passe estudantil livre do governo do estado, com a ajuda do governo do estado. O
prefeito Davi Almeida também anunciou que a cidade vai ter mais 150 ônibus com ar-condicionado esse ano e que todos estarão com câmeras de segurança até o final de junho. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein, com esse reajuste, a Prefeitura garante as condições para as empresas que operam no sistema de transporte coletivo, para que elas possam atender as reivindicações dos rodoviários que estavam em estado de greve, Cid. E o repórter Rodrigo Soares acompanhou a reunião da Prefeitura com o Sindicato dos Rodoviários e das Empresas de Transporte. Houve acordo e não haverá mais greves. Vamos conferir. Após uma breve reunião entre a Prefeitura e o Sindicato dos Rodoviários nesta sexta-feira, as partes entraram em um acordo. E o Sinetran, órgão que é responsável pelo transporte coletivo em Manaus, atendeu o pedido da categoria. Agora, a Prefeitura, por meio do Sinetran, concedeu o reajuste da inflação aos trabalhadores da categoria, como explica o coordenador jurídico do Sinetran, Fernando Borges. As partes Sinetran e Sindicato dos Rodoviários firmaram acordo no sentido de conceder um reajuste aos trabalhadores de modo a cobrir a inflação do último ano. Isso está de acordo com o reajuste que também está sendo concedido pela Prefeitura para outras categorias, sendo o que efetivamente o orçamento comporta. Entendemos que com isso não há mais nenhum motivo para iniciativas de greve ou algo do gênero. A decisão de reajuste deixou os rodoviários felizes, mas por outro lado, a informação do aumento da tarifa de ônibus deixou usuários do transporte coletivo indignados. Como é o caso da autônoma Marta Lopes da Silva, que depende do transporte para ir trabalhar diariamente em seu empreendedorismo e mostrou insatisfação com o aumento. É um absurdo esse aumento de passagem que veio para a população, né? Nós que somos menos favorecidos, vai ser muito difícil para a gente, porque se a gente dava R$4, o ônibus, os cobradores não devolviam, ainda fazia o cara feio. Se a gente pedir, eles só faltam bater na gente, mas se a gente não tiver 5 centavos para pagar a passagem, eles não deixam a gente entrar. Cadê os governadores para ver sobre isso? É 20 centavos? É 20 centavos. A gente vai guardando e dá para inteirar outra passagem. E agora, quando a gente der 5, não vão devolver os outros 50. O novo valor da passagem de ônibus de R$ 4,50 começa a valer já neste domingo. Mas para os estudantes das escolas públicas de Manaus, o passe livre continua valendo, ou seja, não precisam pagar. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h10 em Manaus. Você ouvindo 18 horas, os destaques do dia até às 7 da noite para você. Mix. Olha só, depois da Petrobras, agora é a refinaria da Amazônia, a REAN, que anuncia redução dos preços dos combustíveis para as distribuidoras, Cid. É isso aí, Cid Soares. A refinaria da Amazônia reduziu o preço da gasolina comum em 3,35%, o diesel em 3,91% e o gás de cozinha em 18,32%. O repórter André Meirelles está aqui na bancada do 18 horas. Tudo bem, André? Buenas noites. Essa é a 13ª redução anunciada pela refinaria este ano. Boa noite, Cid, Carlão, boa noite você, ouvinte. Esta é a 13ª redução dos preços da gasolina este ano para as distribuidoras, sendo 5 delas consecutivas de abril até maio, e já nas diversas modalidades do diesel é a 14ª redução anunciada pela REAN, sendo 7 delas seguidas de abril até maio. A refinaria da Amazônia informa a redução para as distribuidoras nos preços médios da gasolina tipo A em 3,35%, que representa aí R$ 2,80,
do diesel em suas diversas modalidades entre 3,91 centavos, que é esse valor representado de R$ 3,10, e 4,8%, que é no valor de R$ 2,96. E esses novos preços, Cid Carlão, já estão valendo aí a partir de hoje. E após a queda do preço da gasolina, primeiro foi anunciado pela Petrobras em vários estados brasileiros, exceto aqui no Amazonas, porque depende da refinaria da Amazônia, anunciada na terça-feira pela Petrobras, a entrada em vigor da alíquota única e fixa do ICMS deverá trazer aumento. Isso porque, a partir do dia 1º de junho, a cobrança será de R$ 1,22 por litro em todo o território nacional, inclusive no estado, porque o que atualmente acontece é que as alíquotas são proporcionais ao valor e são definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 18%. A mudança trará impactos para o consumidor final, já que o valor do tributo é embutido no preço da revenda. Vamos ouvir o economista Hinaldo Seixas e explica melhor isso pra gente. Portanto, se os combustíveis estão baixando a nível nacional, a Petrobras baixou e acho que ainda vai baixar, vai esperar ajustar quando entra em vigor essa questão do ajuste fiscal para poder tentar neutralizar isso. Aqui no Amazonas nós vamos ser penalizados por uma política de privatização do governo anterior que levou com que se transferisse um monopólio que era público para um monopólio ou oligopólio privado, que define preços elevados, e aí quando virar o imposto, né, ele, em vez de ajustar, ele vai incorporar o preço e vai repassar ao consumidor. Portanto, eu acho de que esse impacto do ajuste do ICMS que você está se referindo, ele vai ser neutralizado a nível nacional por causa das diminuições dos preços dos combustíveis adotado por uma nova política de preços da Petrobras. Só que os amazonenses, infelizmente, não vão poder, vamos dizer assim, usufruir dessa nova política que tenta neutralizar um aumento de preços, porque aqui o preço ele não baixou, né? 18 horas. A gente ouviu aí o economista Hinaldo Seixas, e também a redução do preço da gasolina, assim como do diesel e do gás de cozinha, foi anunciada no mesmo dia em que a Petrobras apresentou sua nova política de preços, colocando fim ao preço da paridade internacional, PPI, que vigorará há mais de 6 anos, que causa impacto para o consumidor também, né? Como explica aí, que a gente vai ouvir agora a economista Lenice Benevides. Ela explica um pouco mais sobre esse assunto. Para o consumidor final, parece assim que vai aparentar ser mais transparente, mais fácil para o consumidor final entender. E para os estados, é uma forma dele recompor a arrecadação tributária dele, que ele andou perdendo muito ano passado, né? A situação toda é essa. Então, naqueles estados onde o valor atual do tributo, né, do ICMS, ele é menor do que 1,22, né? Então, nesses estados que é menor que 1,22, provavelmente terá aumento na bomba, no preço da bomba. E para aqueles estados que a alíquota do ICMS é maior que 1,22, provavelmente vai ter uma redução. Então, entende que para cada unidade da federação vai ter um aspecto diferente, tá? Mas para nós aqui, eu acredito que no curto prazo o consumidor final não vai ver uma redução no preço assim rápido, não. 18 horas. Conseguiu ouvir a economista Lenice Benevides. Ela explicou um pouco sobre essa situação que tem envolvimento, né, do ICMS com o preço da gasolina. E olha, hoje a gasolina já pode ser vista com o valor de R$ 6,29 em alguns postos de combustíveis aqui da cidade de Manaus. Cid, Carlão, já viram? Já R$ 6,29, né, que tava... Eu vou procurar, juro. Sim, aqui do lado é R$ 6,29. 6,29. Eu abasteci a R$ 6,29.
Mas só que tem outra curiosidade que a gente traz aqui, inclusive falada pelo vereador Rodrigo Guedes. Ele esteve em Manacapuru e identificou que por lá a gasolina fica bem próxima ali da refinaria, está custando R$5,73. Exatamente. Agora a gente vai ouvir aí a fala dele sobre essa redução. Perfeito. Nós tivemos a primeira redução de 30 centavos. Logicamente que qualquer redução é importante. 30 centavos já faz uma diferença na vida das pessoas, se contar principalmente o valor somado aí de quase 1 milhão de carros circulando na cidade, mais as reduções anunciadas pela refinaria, inclusive uma hoje, nesta sexta-feira, foram maiores do que esse valor de 30 centavos. Então a gente quer justiça nos preços, a gente quer que chegue pelo menos próximo ali da média do Brasil inteiro, que está em 5,43 centavos, R$5,43. Então, a gente não se dá ainda por satisfeito, a gente quer justiça nos preços. A gente sabe que esse preço não é determinado pelo governo, mas por ser um item essencial, cabe uma verificação da ocorrência de prática abusiva. 18 horas. Obrigado aí, o vereador Rodrigo Guedes, falou com a gente. Na avaliação também do doutor em Direito da Fundação Getúlio Vargas, o Gabriel, ele disse assim que a medida terá impacto positivo para os estados, porque aumentará a arrecadação, mas em contrapartida vai pesar mais aonde? No bolso do consumidor. E eu fui às ruas de Manaus, conversei com alguns condutores, uns inclusive tímidos, não quiseram gravar, mas mostraram a indignação com essa situação toda que está acontecendo. E acha que não adianta reduzir preços dos combustíveis, aumentar ICMS ou deixar num preço único. Então, para a gente acompanhar mais a fala, a gente vai ouvir agora a opinião do motorista, o Cláudio de Souza Rodrigues. Mano, não vai resolver nada, vai continuar na mesma coisa. Não vai dar em nada isso aí. O que você acha hoje do preço da gasolina? Tá muito alto, não dá nem pra nós ganhar dinheiro no aplicativo. Você trabalha de aplicativo? Sim, é aplicativo meu. Não vale a pena nem trabalhar mais de aplicativo, que não dá mais, a gasolina tá muito alta. Aí, além do problema também da gasolina, tem também um problema, né? Vocês estavam numa greve e tal. Isso. É que não tá compensando a viagem, né? Viagem daqui para a cidade nova dá R$17 e não compensa por causa da gasolina, que tá muito alta. Só acho que não vai resolver. Não vai resolver, não. 18 horas. Conta aí, Cid, Carlão, essa situação, que está acontecendo aí, a opinião de uns que estavam falando com a gente agora sobre esse aumento, essas taxas, tudo isso que está acontecendo aqui, e acaba que o que vem, da ordem geral, assim, por exemplo, da Petrobras, acaba não influenciando aqui no estado do Amazonas, porque só para concluir mesmo, quando há uma redução ou um aumento da Petrobras, acaba que não vem para o estado do Amazonas, porque o Amazonas agora tem uma empresa privatizada, que é a REAN, e depende deles reduzir ou não esse aumento, seguir ou não ali a redução da Petrobras. Cid, Carlão. Beleza, então tá, isso por hoje, até segunda, André, você ainda volta? Até segunda-feira. Até segunda. Qualquer Obrigado, coisa então. A gente volta aqui, qualquer notícia, o plantão a gente volta aqui. Obrigado, André. Valeu, André. 6h19, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos direto para Brasília. Chamar o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, a saída de Paulderney Avelino da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação prejudica o diálogo entre o governo do Amazonas e a União sobre a Zona Franca na reforma tributária. Cadu, influencia? Boa noite. Influenciei muito, Carlão. Boa noite para você. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Boa noite, caros ouvintes do programa 18 horas. Carlão, mais uma vez a conjuntura política local repercute, influencia, interfere nos assuntos de interesse do Amazonas em Brasília, Com a saída de Paulderney Avelino, o governo do Amazonas perde um importante interlocutor político com o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, que é ninguém menos, Carlão, que o 01 da reforma tributária.
A gente lembra, Carlão, que o Paulderney assumiu esse cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico porque ele tem portas abertas nos gabinetes do governo federal. Ele foi parlamentar durante muitos anos, né? E quando o Geraldo Alckmin, no início do ano, naquela tentativa dele de agradar a indústria, disse que ia zerar o IPI, o Paulderney veio a Brasília, reuniu com o ministro Alckmin e disse: olha, assim você quebra a Zona Franca de Manaus. A gente concorda com a carga tributária menor, mas precisamos chegar a um meio termo. E assim deu início às conversas entre a equipe econômica do governo federal e a equipe econômica do governo do Amazonas. O Paulderney foi o cara que ajudou a abrir portas para esse governo estadual que tinha as portas fechadas com o atual governo, por razões políticas. Ou seja, o governo do estado do Amazonas deve muito ao Paulderney. Foi ele que abriu as portas para este governo que está aí, para o governo que está aqui. Então o governador Wilson Lima viu uma janela de oportunidade e nomeou o Paulderney secretário de Desenvolvimento Econômico. Aí eu pergunto, e agora como é que fica, gente? Fica capenga, né, Carlão e Cid? E vai fazer muita falta. A menos que o governador contrate Paulderney Avelino como consultor técnico, porque existe aí, além da equipe de secretários, equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma equipe de consultores bastante experiente fazendo assessoria técnica, inclusive vindo para Brasília para ajudar nessa interlocução. É possível que Paulderney faça esse trabalho, a menos que ele já tenha outra coisa em vista, né? O Paulderney foi deputado, como eu disse, deputado federal por muitos anos, né? Foi o parlamentar que atuou na prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus na Constituição. Ele também foi o cara que atuou na criação da lei de informática, inclusive está rolando uma homenagem na Câmara dos Deputados, no corredor de acesso ao plenário, tem uma homenagem à lei da informática, sobre tantos anos aí da lei de informática, e a foto do Paulderney está lá, como se fosse o cara que criou a lei de informática. Ele é um nome, ele é uma referência sobre a lei de informática. Então, tecnicamente, a perda de Paulderney Avelino é muito grande, viu, Cadu? Carlão? Eu conversei com ele. Oi, Carlão, diga. Só para relembrar, por que se deu essa situação toda? Qual foi a causa, o estopim de toda essa situação que está envolvendo o governo, o partido, Paulderney? Só para relembrarmos. É a questão partidária, né? Houve essa questão local da direção do Partido União Brasil, que o Wilson Lima acabou tirando o Paulderney da liderança do Partido União Brasil. Isso causou um mal-estar entre Paulderney e o governador. Começou a nível político partidário, né? Da direção estadual do União Brasil. Com a saída de Paulderney, ele acabou sendo exonerado, ou seja, a parte política influenciou na parte técnica. Sim. E agora, com a saída de Paulderney, perde-se também aquele elo entre o governo federal e o governo do Amazonas. Mas você dizia que falou com ele hoje? Isso, eu falei com ele hoje, ele nos atendeu rápido, ele disse, olha, eu vou falar com a Rádio Mix a partir da segunda-feira, eu vou fazer um pronunciamento para vocês aí em Manaus e eu vou explicar como vai ficar a situação daqui para frente. Ele preferiu não dizer nada hoje, mas a partir de segunda-feira ele deve se pronunciar, ô Cid. Então, a gente respeita aí, eu dei aquela pressionada, e aí, secretário, como é que vai ficar e tal, mas aí ele disse que é melhor segurar um pouco e vamos aguardar até segunda-feira para vermos que posicionamento que ele vai dar. Agora, Cid, Carlão, falando sobre reforma tributária, as coisas vão acelerar nos próximos dias, viu? Na semana que vem vão rolar seminários, simpósios e reuniões com o Consórcio Amazônia Legal e com o Fórum dos Governadores. E o plano, Carlão e Cid, na verdade, é votar a reforma tributária na primeira semana de junho. Daqui a 2 semanas, viu? Ou seja, a ideia é fazer um batidão econômico rock and roll, viu? Aqui na Câmara dos Deputados. Semana que vem, votar o arcabouço fiscal. Em seguida, votar algumas medidas provisórias que estão prestes a caducar, entre elas a MP, que aumenta o número de ministérios para 37, que é uma pauta aí difícil, né? E por último, votar a reforma tributária. E a Zona Franca está no meio desse bolo aí, viu, Carlão? Ou seja, antes do recesso, no meio de CPI, dessa loucura de CPI, vai ter esse batidão econômico aí no meio desse mês de junho. E a Zona Franca, como eu disse, está nesse bolão aí. O governo federal e o governo do Amazonas ainda não chegaram a um consenso, viu, gente? Apesar da reta final desse processo de construção da reforma tributária. Essa semana,
eu falei com o ministro Fernando Haddad, falou sobre a Zona Franca de Manaus em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que ele foi falar sobre a política econômica, sobre reforma tributária, e algum parlamentar, que não foi ninguém do Amazonas, perguntou sobre, afinal, como fica a Zona Franca de Manaus nesse processo. Então vamos ouvir a resposta de Fernando Haddad. Zona Franca não está... Já respondi várias vezes essa pergunta. Nós entendemos que é importante a Zona Franca de Manaus. Nós entendemos que é importante porque você tem os povos originários, você tem quantidade enorme de famílias que precisam de oportunidade ali e que nem sempre a atividade rural é possível naquela região. Então você tem que fomentar efetivamente alternativas para aquela juventude ter uma oportunidade de trabalho e renda. 18 horas. Muito bem, Cadu, nós ouvimos aí então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aí sobre a questão Zona Franca e reforma tributária, não é isso, Cadu? Tu entendeu aí Olha, eu já falei isso várias vezes. Sim. Perdeu a paciência. Tem muita gente perguntando sobre Zona Franca de Manaus, inclusive eu. Toda vez que ele vai à Câmara dos Deputados, eu vou lá e pergunto, ministro... Mas é nosso interesse, né, Cadu? Mas na verdade a resposta é essa. Ela é genérica. Na verdade, eles não sabem o que vão fazer com a Zona Franca de Manaus. Eles não sabem nem o que é Zona Franca, Cadu. Essa que é a verdade. Exatamente. Para falar a verdade, é isso. Eles estão tendo que reestudar, analisar os arquivos, as bibliotecas, para entender a importância. Voltar no banco da escola. Bom, Cadu. Outro que está fugindo. Pode falar, pode continuar. Outro que está fugindo do assunto aí, tergiversando, é o secretário da Reforma Tributária, o Bernardo Api. Eu conversei com ele quando ele esteve no Senado, durante uma audiência pública, para falar sobre a reforma tributária. Então vamos ouvir o que ele disse. Perfeito. O diálogo continua, tem um trabalho que nós estamos fazendo interno dentro do Ministério, que nós precisamos de uns levantamentos de uns dados, que nós estamos aguardando. Se tivermos esses dados, nós vamos retomar o diálogo com o governo de Manaus. Mas o diálogo continua e eu acredito que não haverá apresentação de um relatório da reforma tributária sem que tenha sido fechado um acordo aí sobre como tratar da Zona Franca de Manaus. O senhor havia dito que o governo federal vai encaminhar um documento ao governo do Amazonas e o governo do Amazonas vai encaminhar uma contraproposta, alguma coisa do tipo. Essa entrega, essa apresentação dos números, dos dados está acontecendo? Como é que está o andamento? Nós já tivemos algumas reuniões, já foi uma equipe lá, ainda não fizemos nenhuma troca de documentos, mas isso ocorrerá no momento adequado e certamente ocorrerá antes da votação da reforma tributária. O senhor acha que conta com o apoio da bancada do Amazonas no Senado e na Câmara? Eu acredito que depois que tiver colocado na mesa o modelo, acredito que nós vamos contar com o apoio sim. Claro que eu não posso garantir, mas acredito que sim, o que está sendo construído é muito bom para o estado do Amazonas. Eu acredito que seja assim, que nós contaremos com esse apoio. O deputado Reginaldo Lopes tem falado bastante na questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, um fundo de compensação. Como é que seria isso? Nós não estamos detalhando agora como isso. O Fundo de Desenvolvimento Regional é um fundo geral para todo o Brasil. A questão da Zona Franca é uma questão específica que está sendo discutida em separado da discussão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Tem algum ponto específico já dessas... É isso que eu tenho que falar agora, tá bom? Tá bom. Obrigado. 18 horas. Política. Olha aí, então, meu querido... O cara me despachou, né? Ele saiu pela tangente, né? O Bernardo Api, que é o secretário especial da Reforma Tributária, né? Ele saiu pela tangente. Zona Franca isso aí, né? Ele disse que está dialogando, mas o texto ainda não foi entregue, né? A proposta do governo ao governo do federal ao governo do Amazonas ainda não foi concluído esse processo, ou seja, estamos na fase final da reforma tributária e as conversações não acabam e pelo visto não vão acabar. Então, é o que temos. Estou apresentando esses áudios para vocês estarem junto comigo acompanhando esse processo final da reforma. Na pele, né? Isso, e por último eu tenho aqui o áudio do deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária. E ele também aí deu uma tergiversada, deu uma enrolada aí comigo. Vamos ouvir o que ele disse. Então nós estamos ainda conversando. A partir da semana que vem, nós vamos começar a conversar, fazer as convergências e dar os encaminhamentos. Inclusive com a Zona Franca? Tem alguma divergência com relação à Zona Franca? Não, estamos conversando. Vamos acertar com o governo do estado do Amazonas, aí a gente vai apresentar o texto final. 18 horas.
Tá aí, a mesma coisa, a mesma conversa. Não? Tchau. A mesma coisa. Ou seja, a gente junta tudo isso aí e percebe que tem algo estranho, né? Não parece estranho, Cid Carlão. Assim, a gente está falando sobre reforma tributária, os caras não estão conseguindo falar sobre Zona Franca. Ou eles não querem falar ou não estão sabendo o que falar. Essa que é a grande questão. Tá por aí, eu acho que é os dois, Cadu, é um misto aí. É isso que eu tô compartilhando com todos vocês. Cid Carlão. Cadu, mais uma vez, outra vez, o adiado início dos trabalhos aí da CPMI dos atos de 8 de janeiro. O que está acontecendo com essa CPMI, meu irmão? Vai ou não vai? Eu acho que vai. Cid, ontem a gente disse que a CPMI seria no dia 23, terça-feira. Dessa vez não fui eu quem errou, não fui eu, tá? Ontem à noite o Senado divulgou que a CPMI começa de fato na quinta-feira, dia 25. E quem vai abrir os trabalhos será o senador Otto Alencar, que é o senador mais velho entre os 81 senadores. É a regra, viu? Todo início de trabalho de CPI, quem abre é o parlamentar mais antigo. Exatamente. Exatamente. E a CPMI tá que nem jogo de xadrez nos bastidores, viu, Cid? Um esperando o movimento do outro. O MDB do senador Eduardo Braga ainda não indicou os seus representantes. E isso está fazendo com que outros partidos, como o PP, por exemplo, fiquem também na retranca. Então o bloco do MDB tem direito a 4 vagas, 2 de titular e 2 de suplente. Ontem os caciques MDBistas se reuniram para definir alguma coisa, mas não saiu nada. Enquanto o MDB não fizer a lista dos jogadores, a CPMI não começa. Porque o acordo com o governo era, primeiro, que a presidência da CPMI ficaria com o deputado e a relatoria com o senador. E o segundo acordo é que a relatoria ficaria com o MDB. E como o senador Renan Calheiros está cada vez mais fora do jogo, ele inclusive disse hoje que não tem mais interesse em fazer parte da CPMI, ele ficou #chateado, então brilha, portanto, o nome do senador Eduardo Braga, que como a gente falou aqui nos últimos dias, parece que ele não está muito afim. A postura dele tem sido de muita cautela ao falar sobre CPMI, né? Então pode ser que Braga assuma o posto de relator por uma imposição do partido, por não ter outro nome. Então vamos aguardar os futuros movimentos. O senador Omar Aziz vai estar entre os titulares da CPMI. O nome dele foi indicado pelo Bloco Resistência Democrática, mas o senador está evitando falar sobre o assunto. Porque, na verdade, Cid Carlão, essa CPMI é um assunto espinhoso tanto para o governo quanto para a oposição, né? Porque vai ser, na verdade, uma guerra de narrativas e vai ter pouquíssima contribuição para as investigações que estão em curso. Então, mas é possível, né, que haja surpresas em meio a esse processo. Não é possível. 90 dias de blá blá blá, não é possível que surja alguma coisa nova. Cid Carlão. Ricardo, agora finalizando aí rapidinho a sua participação, conta pra gente aí o que está acontecendo, porque é o seguinte: após a cassação do Deltão Dallagnol, partidos de direita preparam uma proposta de emenda à Constituição para impedir, olha só, que o TSE casse mandatos de parlamentares. É isso mesmo, Cadu? É isso mesmo, Carlão. Ontem a gente falou do impacto psicológico que a cassação do deputado Deltan Dallagnol causou entre os parlamentares da oposição, principalmente aqueles mais radicais, né? E os partidos bolsonaristas agora estão juntos preparando uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição para impedir novas cassações pelo TSE. Seria uma forma de inviabilizar o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. A ideia, Carlão, é colocar o Congresso Nacional na jogada. Ou seja, a cassação só passa a valer mesmo com a validação do Congresso Nacional. E a gente sabe que o Poder Legislativo, quando quer, usa do seu bom e velho corporativismo para proteger os seus. O texto da PEC, Carlão, diz o seguinte: que se o TSE condenar um deputado ou um senador à perda do mandato, a decisão só vale se tiver o apoio do plenário da Câmara ou do Senado. E como é que o plenário vai se manifestar? Por meio de votação secreta com maioria absoluta. Ou seja, o quórum tem que ser o máximo, mas o nome de ninguém vai estar identificado no painel para livrar o parlamentar da forca. É isso. Volto com vocês, Carlos Cid. Valeu, Cadu. Obrigado, até segunda-feira agora, hein? Valeu, gente. Um abraço. Sextou. Sextou. 6h35, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a greve de professores e outros servidores da educação no Amazonas entra no terceiro dia.
Os educadores não aceitaram a proposta de 8% do governo do Amazonas e reivindicam 25% de aumento referente às datas bases de 2022 e 2023, que não foram pagas pelo governo. Olha só, além de Manaus, mais 40 municípios do interior aderiram à paralisação, de acordo com o sindicato da categoria. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. As duas tentativas do governo do estado de acabar com a greve dos professores e outros servidores da SEDUC, a Secretaria de Educação do Amazonas, não deram certo. A primeira tentativa foi na noite de terça-feira, quando o Tribunal de Justiça do Amazonas emitiu liminar proibindo a paralisação dos professores, sob pena de o Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, ter que pagar R$30 mil por dia parado. A Justiça também autorizou o governo a descontar na folha de pagamento dos servidores pelos dias de greve. Mas a categoria não se intimidou e instalou a greve na quarta-feira em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas, com a presença de pelo menos 5 mil servidores da SEDUC. A segunda tentativa do governo de acabar com a greve veio ontem à tarde, após a intermediação dos deputados para a retomada de negociação com os educadores. O governo ofereceu 8% de reajuste, mas os servidores reivindicam 25%. O governo ainda condicionou a continuidade da negociação com os trabalhadores ao fim da greve. Mas a Comissão de Negociação do Sinteam informou que a decisão pelo fim da paralisação só pode ser feita pela categoria. Os 8% de contraproposta do governo serão apresentados aos trabalhadores da educação na segunda-feira em uma nova Assembleia Geral da categoria, conforme a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. O encaminhado lá será apreciado por nossa Assembleia na segunda-feira. Até lá, a greve continua. A greve continua. A greve continua. 25% já. No interior do estado, o movimento já alcança 40 municípios e continua conquistando a adesão de mais trabalhadores, segundo o Sinteam. Aqui em Manaus, hoje os servidores da SEDUC fizeram mobilizações por zona. Nas zonas Sul, Centro e Centro-Sul, as ações aconteceram na Praça do Congresso. Na Zona Norte, a concentração foi na Praça São Bento. Nas zonas Oeste e Centro-Oeste, a mobilização foi na Praça Dom Pedro. E na Zona Leste, o encontro foi na Paróquia de São José. Atenção, pais, comunidade, estudantes. Nós, profissionais da educação, comunicamos que por culpa do governador Wilson Lima, pelo não reajuste de 25%, a greve continua! A greve continua! A greve continua! A greve continua! Além do reajuste salarial de 25%, os trabalhadores reivindicam reajuste no Vale Alimentação e Auxílio Localidade, cumprimento das progressões horizontais e verticais e plano de saúde para aposentados. Eles também incluíram na pauta a retirada por parte do governo da ação judicial e a negociação das faltas dos dias paralisados com posterior reposição das aulas. Além dos professores e pedagogos, a greve também teve a adesão de trabalhadores administrativos, merendeiros, vigilantes e auxiliares de serviços gerais. O 18 Horas tentou saber com a Secretaria de Educação do Amazonas quantas escolas estão paralisadas por causa da greve dos servidores da SEDUC, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Ora, 6h40, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, por homicídio com dolo eventual no caso do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A Polícia Federal alega que Xavier, inclusive por ser policial, tinha conhecimento da realidade dos riscos que viviam as pessoas que atuavam no Vale do Javari e sabia que um ataque poderia acontecer, mas não agiu diante da situação. O indicamento cita o desmonte da FUNAI, o indiciamento, a perseguição a Bruno quando este era da fundação, o pedido de socorro de servidores do Javari desde 2019 que nunca foi atendido e uma ação civil pública que demandava que fossem aplicadas medidas de segurança na região, mas para a qual não foi dado nenhum seguimento. Pois é, a Polícia Federal indiciou ainda o Alcir Amaral, também agente da PF, e que era um dos homens de confiança de Xavier.
ex-coordenador geral de monitoramento territorial, ele chegou a assumir como presidente substituto da entidade em 2019, na época do assassinato do indigenista Maxiel Pereira dos Santos. 6h40, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas que os preparativos para o dia D da multivacinação em Manaus já estão aí. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Previsão do tempo para este final de semana, sábado e domingo. Teremos um sábado e domingo de sol, será em Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, Carlão, de acordo com o Clima Tempo, teremos sim sol, porém com dias carregados aí com nuvens e a temperatura variando entre 24 graus na mínima e 32 na máxima. Aquece um pouquinho, aí nós temos uma possibilidade de chuva de 15 milímetros, né? Para começar aí nesse sábado. 67% de possibilidade de chuva. E a umidade relativa do ar vai atingir a máxima de 98%, é o que temos. 18 horas. Olha só, o nível do Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 27 metros e 79 centímetros acima do nível do mar. E apesar das previsões apontarem que a cheia deste ano não vai ultrapassar os níveis severos dos 2 últimos anos, a Prefeitura de Manaus já deu início à Operação Cheia 2023. O repórter Rodrigo Soares acompanhou o lançamento e traz mais detalhes. Após o Rio Negro ter atingido a cota de inundação no Porto de Manaus, a Operação Cheia 2023 entrou em ação nesta sexta-feira. Os bairros São Jorge, na Zona Oeste, e Educandos, na Zona Sul, receberam a obra de construção de mais de 580 metros de pontes. Para o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, a expectativa é de que outros 17 bairros de todas as zonas da capital também sejam atendidas para evitar sérios problemas. E se antecipar aos problemas. Nós temos já em curso operações da construção de pontes, visitas aos pontos mais críticos desse período de cheia, mas as pessoas, elas não querem apenas esse atendimento paliativo, o rancho, o colchão, que são extremamente importantes. Mas eles clamam verdadeiramente, vocês que estão nas ruas diariamente, assim como está o prefeito, como estão os secretários, sabem que eles sempre clamam por uma solução definitiva. A Operação Cheia 2023 é um evento que envolve ações integradas das secretarias municipais da capital para atender o público de áreas que podem ser afetadas pela cheia, como explica o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes. As pessoas ficam isoladas nessa época de cheia, mas para garantir o mínimo, uma cesta básica, nós estamos trabalhando, o prefeito Davi Almeida foi a Brasília, nós conseguimos verba, estamos fazendo a distribuição dos kits, estamos fazendo a reconstrução daquilo que foi destruído na Pingo d'Água, na Monte Cristo, enfim, em outras áreas que sofreram muito com as chuvas. A cheia, ela é um pouco mais devagar, ela não tem a tendência a criar grandes catástrofes, mas no final das contas é um evento que a gente tem que se preocupar. Para o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Eduardo Lucas, as famílias que residem nas áreas atingidas com a subida dos rios serão assistidas com serviços e benefícios da política de assistência social. A previsão orçamentária é de 9 milhões de reais, sendo a metade destinada para o auxílio aluguel e o restante será aplicado em kits e cestas básicas, como explica o secretário Eduardo Lucas. Nós estamos, como disse, preparados para assistir, para atender até 4 mil famílias. Todas as estimativas contam que não será uma cheia tão forte como foi as anteriores, no ano passado, no ano atrasado, mas nós estamos preparados na assistência social para atender até 4 mil famílias com serviços e benefícios da política de assistência social, humanitária, cesta básica, colchões, de limpeza, enfim, auxílio aluguel.
Segundo o alerta do Serviço Geológico do Brasil, a cota de 2023 não deve ultrapassar a marca de 28 metros e 51 centímetros. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 45 minutos, e Manaus promove amanhã, sábado, dia D da campanha nacional de multivacinação que busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra diversas doenças imunopreveníveis. O repórter André Meirelles tem mais informações. Vamos conferir agora no 18 horas. Para atender ao público infantil de 0 a 14 anos, Manaus promove amanhã o dia D da campanha nacional de multivacinação, ampliando a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra diversas doenças imunopreveníveis. Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde vai coordenar 229 salas de vacina distribuídas por toda a cidade, que funcionarão das 8 às 4 da tarde. Além das unidades básicas de saúde, os usuários poderão encontrar as vacinas em igrejas, escolas, estabelecimentos comerciais, associações comunitárias, dentre outros pontos que estarão funcionando para a mobilização, como explica a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Para amanhã darmos início à nova campanha nacional de multivacinação. Essa campanha tem como objetivo principal atualizar e vacinar crianças de 0 a 14 anos. Nós temos aí 18 tipos de imunobiológicos, então nós estamos aqui convocando os pais ou responsáveis em atualizar a carteira de vacina dos seus filhos. Lembrando sempre que todas essas vacinas, elas protegem contra doenças que são imunopreveníveis, então assim, não deixe seu filho de fora. Estamos numa grande campanha que vai até o dia 24 desse mês e a gente convoca aqui a todos a comparecer. A lista com os endereços das salas de vacina da campanha pode ser acessada no site censa.manaus.am.gov.br. Além do cartão de vacina, os usuários precisam apresentar documento de identidade com foto e CPF ou o Cartão Nacional de Saúde. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,56%, cotado a R$ 4,99. O euro fechou também em alta de 0,84%, comercializado aos R$ 5,39. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,77%, comercializado a R$ 134.876. O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,58% aos 110.744 pontos. 18 horas. 6h48, vamos conferir previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira com Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, de acordo com o clima-tempo, é bom sair com um agasalhozinho de casa, viu? Então uma capinha de chuva, alguma coisa do tipo, né? Porque poderá chover. Tá frio? Não. Vai dar uma esfriadinha. Mas a gente vai ter tempo mais firme na madrugada, portanto, devemos ter uma temperatura mínima de 24 graus, possibilidade de chuva de 98%, então, melhor, de 67%, tá? A umidade relativa do ar equivale a 98%. É o que temos. Chegou a hora de nós conferirmos aí os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia Blink. Olha só, então tem aí uma autoridade pública que vem chamando a atenção não só pelos movimentos políticos, mas pela mudança física também. É isso mesmo? Interessante, hein, Cíntia? Quem é essa pessoa que está mudando? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Você gosta quando eu trago assim, né? Mais um pouco mais de fofoca. Umas coisas meio, né? Meio fora da caixinha. Ok, vamos fora lá então. Fora da caixa. Nós estamos falando do secretário de Infraestrutura de Manaus. Ele tem uma boa articulação, ele tem portas abertas com o senador Eduardo Braga, que postou uma imagem ao lado dele lá em Brasília. O prefeito esteve em Brasília, Renato Júnior acompanhou e postou uma foto com aquele elogio, né? Falando da agenda em Brasília e tudo mais. Ele também tem um bom relacionamento com o senador Omar Aziz e com o governador Wilson Lima, que a gente sabe que
não está exatamente bem com o prefeito Davi Almeida, mas Renato Júnior consegue furar essa bolha e ficar muito bem com Wilson Lima e conquistar um espaço na gestão Davi Almeida que causa ciúmes ali na cúpula, viu? Ele é o mais próximo do prefeito, mais que o secretário da CEMUSP, Saba Reis, e mais até do que o próprio vice-prefeito Marcos Rota. Nos bastidores, o que se fala é que Renato Júnior é uma espécie de guru para o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E tudo isso faz o Renato Júnior ser uma espécie de uma ameaça a quem quer ser candidato a vice-prefeito de Manaus em 2024, que toda vez me persegue aqui, né? A gente tem sempre que falar. Mas, mesmo com todo esse prestígio, é provável que ele não seja um problema não para quem quer ser vice, porque caso ele viesse como vice, a gente estaria falando de uma chapa puro sangue, avante com avante, né, tudo mais, o que não, as circunstâncias mostram que não vai ser por aí, porque a Avante precisa fazer alianças, principalmente por conta de o partido do prefeito Davi Almeida não ter tempo de TV nem fundo partidário, que são dois elementos importantíssimos, fundamentais para encarar uma eleição. Não é viável, né? Não é viável. Agora, quanto à mudança física, é porque ele fez uma bariátrica e perdeu 40 quilos, e isso não passou despercebido também, está sendo falado por aí. A 40 quilos, dá para perceber mesmo. Uma pessoa, né? Carlão, Cid. Muito bem. Bom, olha, o ministro-chefe das Relações Institucionais Alexandre Padilha, né? Alexandre Padilha, né? Ele adiou a viagem para Manaus. O que foi que aconteceu, Blink? Pois é, ele viria a Manaus hoje, ficaria amanhã também. Tinha agenda o ministro-chefe de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele não veio porque teve problemas técnicos no avião da Força Aérea Brasileira. E não tem uma data, mas o que foi dito aí pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República é que a agenda será remarcada. Ele viria para um encontro com prefeitos do interior. Ele também receberia uma medalha na Assembleia Legislativa, a medalha Rui Araújo, que é a mais importante da Assembleia. E também ele iria visitar uma fábrica do Polo Industrial de Manaus. Teria uma reunião com membros do Conselho de Desenvolvimento. No sábado iria a Parintins, onde inauguraria a escola. Uma agenda bem cheia, mas não foi possível ele vir por aqui por conta aí desse problema no avião da FAB. Tem uma outra data marcada, Cíntia? Eles disseram que vão remarcar. Estamos marcando, entendeu? Segura aí. A gente se vê. A gente vai marcando. Não deram uma data exata, mas disseram que vão remarcar. Tá legal. Cid, Carlão. Olha só, Cíntia, procede a informação de que, olha só, um vereador lá de Novo Airão está sendo acusado de cometer homofobia. Pois é, eu vou te contar essa, você vai achar que a gente está, sei lá, que século. O vereador Nilson Melo, do município de Novo Airão, como o Carlão disse, ele se meteu numa belíssima de uma saia justa, porque ele foi defender o prefeito Frederico Júnior. Sabe aquela história assim, deixa que eu te defendo? E aí ele foi lá e arrasou, para não dizer o contrário. O prefeito não conseguiu disponibilizar transporte para um time de handebol de alunos da rede municipal para disputar a competição aqui em Manaus. E isso fez com que nas redes sociais o Frederico Júnior recebesse muitas críticas, e num discurso na Câmara, Nilson, que é o vereador, fez falas sexistas e homofóbicas num tom bem chocoso, disse que handebol era coisa de mulher. Ele falou assim, eu acho que não devia ser para homem, deveria ser só para mulher, no meu ponto de vista. Não sou machista, ele disse. Como assim, né, Cíntia? Mas eu acho que futebol é para homem. O vôlei ainda entra, mas handebol fica meio esquisito. Mas não tenho nada contra. Essa foi a fala dele. Claro que nas redes sociais, o Nilson, vereador, que falou isso, e não sei de onde ele tira isso, mas ele foi muito, criticado, as pessoas falaram, e ele voltou atrás, foi pedir desculpa, uma desculpa que eu também vou te contar. Foi assim, eu quero pedir desculpas, primeiramente a todos os jogadores de handebol, que eu tenho vários amigos no handebol, ou seja, eu tenho até amigos que são, entendeu? Então não sou contra. Então essa foi a desculpa. Eu não sei o que ficou pior. A emenda ficou pior que o soneto. E tudo isso foi porque ele estava defendendo o prefeito, não foi nem ele. Depois, enfim.
Eu acho que eu dispenso esse advogado, tá? De defesa. No caso, se eu precisar um dia, Nilson, me deixa quieta. Eu fico pensando como é que saem essas pérolas. Será que esse pessoal não pensa antes ou vai saindo? Não, cara, é genial isso, olha, sério. O que me preocupa é se ele pensou antes, realmente. Não, ele não pensou, essa é a verdade. Não, mas é tão óbvio isso, cara, mas tudo bem. Pô, falou mal do handball, vai depois a gente vê isso. Não é pra homem, ele disse. É isso, Cíntia? Tem mais? Não, tem aqui, peraí. Calma. Eu consigo ter mais aqui, depende de vocês me acusarem. Tem uma pergunta que não quer calar, Blenk. A ONG de um vereador aqui de Manaus recebeu 300 merreca, 300 mil reais em dinheiro público. E é pra fazer o que com toda essa grana, Blenk? Pois é, o Fundo Manaus Solidário enviou aí 300 mil para a Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas. A organização social é ligada ao vereador Dione Carvalho. Esse dinheiro, ele veio da emenda do parlamentar vereador Wallace Oliveira. Não é ilegal fazer isso, mas fica um pouco estranho. Como assim um vereador mandou para a ONG que é fundada por outro vereador? A gente já falou de algo parecido por aqui, que foi o caso do vereador Marcel Alexandre, que enviou 200 mil por emenda para um assessor dele mesmo, assessor de gabinete dele. Deixa eu só lembrar o nome era o Centro de Integração Social Gerando Vidas. O assessor é o Canuto Ferreira Couto Filho. Então, tá acontecendo essas coisas por lá, viu? Tem alguém com uma ONG, aí vai lá outra pessoa e joga uma emenda. E legal, por hora eu não consigo dizer que mas é um movimento esquisito. É isso que eu tinha. Valeu, Cíntia. 6h57. Até segunda-feira. É segunda, linda. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Olha só, e nesse final de semana aí os times do Manaus e Amazonas voltam a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro. Detalhes aí com o Cid Soares. É isso, né, Cid? É sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aí. Mas olha, a penúltima semana aí dos 3 torneios continentais de clubes da Europa teve protagonismo de jogadores nascidos na Argentina. Eles foram decisivos nos duelos de volta das semifinais da Conference League, Europa League e Champions League. Que a gente está falando de Julián Álvares, Lautaro Martínez, Eric Lamela e Nicolás Gonzalez, finalista da Liga dos Campeões aí no próximo dia 10 de junho, né, em Istambul, na Turquia. Internacional e Manchester City consolidaram as vagas com gols de atacantes campeões aí da Copa do Mundo pela Argentina em dezembro do ano passado, dessas figuras que nós estamos falando, né? Bom, treta, o Cruzeiro disparou aí contra o América de Minas Gerais e sobrou até para a CBF sobre a inviabilidade de realizar o jogo contra o Cuiabá na próxima segunda-feira no Estádio Independência e ter de passar a partida para a Arena do Jacaré. Em nota oficial, o clube informou que o Cruzeiro tá grande e tá competitivo e isso tá incomodando muita gente. Criticou posturas do rival América, o América de Minas e, claro, da Confederação. Jogos dos times locais, você falou bem. Domingo, o Amazonas pega o Operário no estádio Carlos Amit às 16 horas, horário de Manaus, e o Manaus enfrenta também no domingo o Forte Paysandu, 19 horas no estádio Leônidas Sodré de Castro, o famoso Curuzu, em Salvador, na Bahia. E pela 7ª rodada do Brasileirão Série A 2023, nós temos Grêmio Internacional duelando na tarde de domingo, dia 21, na Arena Grêmio, às 15 horas, horário de Manaus. Portanto, confira aí os melhores palpites de apostas desse grande confronto em 2 grandes times, que será a transmissão ao vivo na Globo e no Premier. Para encerrar, com ponta direita aí, Luiz Araújo definida como a primeira contratação para a próxima janela, o Flamengo vai atrás de outro reforço de peso. O clube já abriu conversas para contratar o meio uruguaio De La Cruz, do River Plate, e o comando do futebol rubro-negro esteve reunido com representantes do atleta de 25 anos na semana em que o Flamengo empatou com o Racing por 1-1 na Argentina pelo Grupo A da Libertadores, lá no último dia 4. É o que temos para hoje. Valeu, 6h59 agora. 18 horas. Portanto, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Renasce uma esperança de redução na violência e na criminalidade na Amazônia. O governo federal anunciou que pretende investir 1 bilhão e 700 milhões de reais na segurança pública da região. O plano fala em ampliar a presença das forças de segurança nas áreas florestais da Amazônia, multiplicar bases fluviais, bases terrestres, helicópteros, satélites, drones, armamentos e aviões para enfrentar os criminosos. A promessa, se cumprida, seria uma resposta efetiva a todos os brasileiros
principalmente os que moram e os que não moram na região. Basta lembrar que pesquisa do Poder Data no ano passado mostrou que 65% dos brasileiros considerava que o governo federal não estava trabalhando para combater os crimes na Amazônia. E a percepção era ainda pior entre os moradores da região norte, onde 69% dos entrevistados afirmaram que o governo não atuava como deveria. 18 horas. 7 em ponto, Cid, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, até segunda. Bom, só para lembrar que eu fiz uma confusão aqui, eu falei de Curuzu na Bahia, de Belém do Pará, meu irmão. Olha a confusão aí, só isso. Boa noite, até segunda. Até segunda, fiquem bem, fiquem 100,7. Valeu. Você ouviu 18 horas.